Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais essa aula de geometria euclidiana. Nessa aula de geometria euclidiana, a gente vai falar um pouquinho, né, dos axiomas sobre medição de ângulo, tá? Mas antes a gente vai falar, vamos terminar os assuntos da aula passada, no que se refere a um teorema que a gente ficou faltando a unicidade. Tá? Vou recapitular essas coisas antes de avançar para a medição de ângulo, axiomas de medição de ângulo. Tudo bem, pessoal? Então, vejamos. Ó. Aqui, vejamos, deixa eu ver. Então, aqui, ó, a gente falou no final da última aula, tá? Um ponto médio, um segmento AB, é um ponto médio diz que satisfaz as seguintes condições. A medida de AM é igual à medida de MB. Um segmento tem exatamente, teorema, um segmento tem exatamente um ponto. Então, você tem aqui, quais são nossas hipóteses? Vamos separar aqui hipótese e tese, tá? Então, AB, pontos, AB, a medida de AB, o segmento, tá? Então, existe um único M, que é ponto médio entre um segmento AM. Bom, a prova de existência é baseada no quê? A gente fez aqui, ó, tá vendo? A gente trabalhou com a representação. Dado o ponto, existe o quê? A coordenada desse ponto. Isso foi construído axiomaticamente. Então, a gente identificou o ponto A com a sua coordenada. Então, a gente construiu o ponto médio. Construindo de que forma? A coordenada do ponto médio. A mais B sobre 2. Pegamos o ponto médio. Esse é o candidato natural. Tá? Ele sabe que isso é a média entre A e B. O que a gente está aqui, a gente vai provar que existe um ponto M, cuja coordenada é dado por quem? Por A mais B sobre 2. Tudo bem? Tranquilos? Tá? Hoje a gente fez na última aula, tá? Mas a gente vamos recapitular. Então, aqui, ó, esse Mzinho, que é a média, tá? A primeira coisa que eu tenho que provar é que esse Mzinho está entre A e B. E, de fato, aqui, ó, prova isso aqui na sequência. Aí, agora, usando a representação, ou melhor, usando o axioma 3,1, a cada ponto vou associar um número real, então, ao ponto Mzinho, eu vou associar ele ao ponto M. Mas para eu mostrar que esse ponto M é o ponto médio entre o ponto A maiúsculo, B maiúsculo, não estou falando das coordenadas, estou falando do ponto em si, A e B, eu preciso demonstrar que a medida de AM é igual à medida de MB. Então, nossas contas foram feitas aqui, ó. Então, só recapitulando isso aí para a gente ver. Então, a gente precisa demonstrar isso. Ó, lembre-se, aqui você, a cada ponto, se identificou com um número real, tá? E a gente usou essa identificação para construir o quê? O ponto médio, ou melhor, o ponto M candidata a ser ponto médio. Mas precisa verificar as condições de ser ponto médio para a gente dizer, ó, de fato, o ponto M é o ponto médio. Para a gente enxergar a unicidade, a gente vai fazer o seguinte. Vamos supor que exista outro ponto médio que atenda às mesmas condições. Então, vejamos. Ó. Então, foi isso que a gente parou na última aula, deixei isso para essa aula. Tá? Então, suponha que M e M' sejam pontos médios do segmento AB. Ou seja, M e M' estão entre A e B. Se são pontos médios, então, entre o ponto M e M' estão entre A e B, que atende às condições. Deixa eu só consertar aqui uma coisa. Eu preciso acrescentar aqui, ó, só acrescentar, porque a medida do segmento AM é igual à medida do segmento MB. A medida do segmento AM' é igual à medida do segmento M''B. Aqui é um B, tá? Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Tá? Aqui, efetivamente, até agora eu não provei nada aqui a respeito da unicidade, apenas fiz uma suposição. Suponho que exista outra. Eu tenho que chegar a conclusão que são iguais, tá? Ou supor que são distintos e chegar a uma contradição. Tudo bem?
Então, vejamos, aqui a gente supôs que existem dois pontos médios. E agora, olha o que a gente vai fazer. Eu fiz um esqueminha para facilitar nosso entendimento e não carregar muito na escrita. Repare, considere, você tem um ponto de um lado, o ponto, do outro, a coordenada. Então, você tem um ponto A, ponto B, ponto M'. Do outro lado, tem as coordenadas desse ponto, que são os pontos Azinho, Bzinho, Mzinho e Mzinho linha. Ok? O que a gente sabe? A gente sabe que o ponto A, o ponto M e o ponto M' está entre A e B. Isso diz para a gente que as coordenadas de ponto M e M' tem que estar entre Azinho e Bzinho. Bom, repara uma coisa. De uma forma ou de outra, o que a gente vai ganhar? Ó, se A, tá vendo? Se Azinho é estritamente uma possibilidade, a configuração A e B. Na configuração A e B, então, temos Azinho, Bzinho aqui, certo? Tá? E M' no meio. Tem que atender a definição de ser ponto médio, ou seja, a distância de A a M, a M', tem que ser igual à distância de M' a B. Então, foi isso que eu escrevi aqui. Tá? Deixa eu pegar aqui a nossa caneta aqui. Pegar essa nossa caneta aqui, ó. Essa aqui é a nossa caneta, tá? Então, tenho que atender essa condição. Bom, aí é uma conta de números reais, tá? Então, passo, jogo o M' para o outro lado, jogo menos A para o outro. Então, fico que M' é igual a A mais B sobre 2. Pô, mas repara, isso aí justamente não era a coordenada do ponto médio que a gente tinha construído? Então, na verdade, a gente provou o quê? Que M' é igual a M. Mas se M' é igual a Mzinho, ora, então porque os pontos são iguais. Se são coincidentes, tá? Na segunda linha, nessa segunda linha aqui, que eu vou frisar aqui também de vocês, eu estou na configuração BA. Porque você, quando eu digo que M' está entre A e B, só tem duas configurações que são possíveis. A, B ou B, A. É nesse sentido. Tá? Então, eu tiro aqui que M' é igual a A mais B sobre 2. Seja em qualquer configuração, você tem que M' é igual a A mais B sobre 2, mais A mais B sobre 2 é a coordenada do ponto M. Se isso acontece, então M' é igual a M. Então, se isso acontece pelo axioma 3, 2, eu vou relembrar ele para vocês. Axioma 3, 2, que é o próximo. Deixa eu ver onde ele está. Deixa eu ver. Opa, 3, 2. Deixa eu localizar ele aqui. O axioma 3, 2 é o axioma da régua infinita. Relembrando, ó, os pontos de uma reta podem ser sempre colocados em correspondência biunívoca, né? Com os números reais. Tá? De modo que a diferença entre esses números meça a distância entre os pontos correspondentes. Então, quando eu digo que Mzinho é igual a M, pelo axioma 3, 2, está me dizendo, então, que os pontos Mzão e Mzão' são coincidentes. Ou seja, a gente supôs que tenha dois pontos médios e provou que eles são. Então, se há dois pontos médios no segmento A, B, então esses pontos têm que ser coincidentes. Tá? Tudo bem? O que prova a unicidade do ponto médio. Então, isso aí foi o que ficou faltando da aula passada. É um resultado importante, é um resultados de existência e unicidade, e eles são sempre resultados assim, que eles acrescentam muito na formação de matemática, tá? Porque são resultados de construção, você tem que construir, tem que
você vai construir a existência de alguma forma e mostrar a unicidade, tá? Sempre nessa estrutura. Você fazendo o quê? Suponha que tenha dois. Se for distinto, você tem que chegar a uma contradição. Suponha que tenha dois e chegam que sejam iguais, tá? Isso aqui não funciona apenas aqui, funciona em outras áreas. Essa técnica de demonstração de unicidade ela é usada em toda parte, tá bom? Tudo bem? Então vejamos agora, agora a gente vai para mas ainda tem um assunto que a gente não pode deixar de falar, tá? Antes de a gente falar de medição de ângulo, os axiomas de medição de ângulo. Então, são algumas definições que eu deixei aqui para o final, mas não que sejam menos importantes, mas elas vão acrescentar alguma coisa, elas vão nos acrescentar. Então, a primeira delas é a distância entre dois pontos. Então, vejamos, a noção de distância é uma das noções básicas em geometria, tá? Pelo que já vimos, satisfaz as seguintes propriedades. Quais são as propriedades que satisfaz? Bom, se você tem que o segmento AB é igual a zero, a medida do segmento AB é igual a zero, você sabe o quê? Isso com base nos axiomas que a gente construiu. Então, para todo pontos A e B do plano, a gente sabe que a medida do segmento AB vai ser sempre uma quantidade não negativa. Repara, a gente já fez isso com base nos axiomas, os axiomas de segmento. Então, além disso, a medida de AB vai ser zero se somente se os pontos forem coincidentes. Uma outra coisa, uma outra propriedade aqui que a gente também pode ter, já percebeu. A distância, na verdade, vai falar a medida do segmento. Eu tenho A, eu tenho B. A medida do segmento AB é igual à medida do segmento, olhando B para A, né? É confuso, né? É estranho? Acho que não é estranho, não. Tá? É até natural, né? Você tem a distância do ponto A ao ponto B. Né? A medida, né? Ponto A, ponto B. Tá? Então, de A para B e de B para A tem que ter a mesma medida. Tá? Uma outra propriedade importante, e essa já é vocês devem conhecer, é a chamada desigualdade triangular, que a gente vai provar mais para frente. Né? Então, para todo A, B e C do plano, tem-se que a medida... Opa, tem a caneta que não ajuda. Aqui. Então, ó, que a medida de AC vai ser sempre menor ou igual que a medida de AB, mais a medida de BC. Só ocorrendo a igualdade se B estiver entre A e C sobre um segmento. Tá? Então, isso também vem dos axiomas. Né? Se você olhar bem, um axioma de medição de segmento fala uma coisa parecida com isso. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Mas é uma desigualdade de grande importância. Tá? Então, vejamos. Ó. Vamos continuar aqui. Algumas outras definições. Tá? Círculo, conjunto limitado. Tá? São coisas que a gente vai precisar isso mais à frente. Tá? Aqui eu só vou listar porque está dentro desse contexto da medição de segmentos. Tá? Então, vejamos. Seja A um ponto do plano, né? O plano π, e R é um número real positivo. O círculo de centro A e raio R é o conjunto dado da forma ó, CA. Tá vendo? Aqui, deixa eu só fazer uns comentários. Ó. Eu indico aqui, ó, a anotação ela indica o quê? Ó, tá vendo? O ponto e o raio. Então, ele vai ser o conjunto de pontos do plano π, de tal forma que eles vão distanciar de A, de A, R. Tá? Então, isso aqui é a distância. Então, ou melhor, é a medida do segmento AB. Tá? Tudo bem? Então, você pode imaginar, você tem o centro A,
você constrói o quê? Um círculo. O círculo vai ser somente a voltinha, né? Tá? Agora, uma outra questão é, todo ponto C que satisfaz a desigualdade AC estritamente menor que R, bom, se você tem AB igual a R, a medida de AB igual a R, o conjunto de pontos, então você tem aquela voltinha. Os pontos interiores, esses pontos que estão dentro do círculo, esses vai ser chamado de dentro ou interior do círculo. Também é um assunto muito importante. Tá? Se o ponto exterior ou fora do círculo, vai ser se for a medida de AC for maior que R. Tá? Então, você tem a voltinha do círculo e os pontos que estão fora dessa voltinha, mas do lado de fora. Tá? Tranquilo? Tá? Um disco, agora uma outra anotação aqui, um disco de centro A e raio R, ele é o conjunto dado. Aí você está considerando o quê? Você está considerando se o círculo é a voltinha. Os pontos interiores ao círculo é o que a gente vai chamar de disco. Vai ser o disco, tá? Só que eu não estou considerando aqui os pontos no círculo, na volta. Tudo bem? E outra, uma coisa importante, a última coisa, mas não menos importante, um conjunto vai ser limitado se ele tiver no interior, se existe um raio, né, dado um ponto A, existe um raio tal que esse conjunto L esteja contido no disco. Tá? Então, a isso a gente vai chamar de um conjunto limitado. Não importa qual o tamanho de R. Tá? Existe um R. O conjunto vai ser limitado se você conseguir encontrar um raio, tá? Um raio, encontrar algum ponto A, você pega um ponto, você tem o conjunto R. Se você conseguir encontrar, dado um ponto, um raio que contém, então esse conjunto vai ser um conjunto limitado. Essas noções são noções muito importantes, tá? E aqui ela está dentro desse contexto de medição de segmentos, tá? Por isso que a gente está falando aqui, tá? Então, caso contrário, aqui, ó, caso contrário, a gente vai dizer que é ilimitado. Tudo bem, pessoal? Tranquilos? Tá? Então, são assuntos aqui, que esses assuntos eles foram acrescentados aqui só para enriquecer, né? Tá? E alguns deles a gente vai ver de novo, tá? Até o final desse curso, né? Os capítulos do livro do João Lucas, tá? Tem alguns exercícios que trabalham com isso também, com essas noções. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tá? Então, isso aqui são coisas para a gente gravar, tá? E agora a gente vai falar... Tá? Ainda tem um exemplo aqui que eu esqueci, ó. Todo segmento AB é um conjunto limitado. Aqui faz uma demonstraçãozinha, é um exemplo de conjunto limitado. Então, se eu tenho um segmento AB, a gente consegue o quê? Um disco que o contém. Mas como a gente prova isso, né? É só um exercício bem simplesinho, mas está aqui, então vamos fazer. Então, dado AB seja Rzinho positivo, tal que isso aqui aconteça. Tá? Um R maior do que a medida do segmento AB. Agora, a gente vai escolher um ponto C que pertence ao segmento AB. Esse ponto C vai ser o centro. Tá? Então, não importa qual onde eu escolhi aqui, né? Então, não importa. Ele vai ser o centro do disco. Então, ó, a medida do segmento AC é menor que a medida do segmento AB. Então, a medida de AC é menor que o raio, uma vez que a medida do segmento AB é menor que o raio, esse Rzinho. Tá? Se isso acontece, então está dizendo que C pertence ao disco. Tá? O disco é centrado em A, tá? E de raio R. Tá? Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Vocês acompanharam aqui?
tá? Na verdade, o disco não está centrado aqui. Esse aqui é o ponto C, não está centrado em C. Ele vai estar centrado, ó, tá vendo? Em A, tá? Ele vai estar centrado em A, tá vendo? Vamos botar aqui o C, ó. Ele está centrado em A. Então, vou pegar aqui um raio suficientemente grande, mas com centro em A. Então, para qualquer ponto sobre o segmento AB, ele tem que estar onde? Ele vai estar dentro desse disco. Então, existe um Rzinho maior que a medida do segmento AB. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vocês estão tranquilo? Todo mundo está compreendendo? Estão me escutando direitinho, pessoal? Está claro essas coisas? Podemos avançar? Podemos avançar, então? Então, tá bom. Tá? Agora, então, você tem um exemplozinho só para... A gente fez muitas definições e não fizemos nenhum exemplo. Tá? Mas, assim, são definições que a gente vai utilizar ao longo do curso. Tá? Mas não vai usar imediatamente. Até alguns a gente vai utilizar, mas não imediatamente, essas últimas definições. Tá bom? Tá? Então, vamos usar. Agora a gente vai falar os chamados axiomas sobre medição de segmento. Vejamos, ó. Axiomas, ficou meio apagado aqui. Axiomas sobre medição de... No caso, eu falei de segmento, mas é ângulo, né? É medição de ângulo. Ok? Minha letrinha não ajuda, né? Axiomas sobre medição de ângulo. Então, mas o que vem a ser um ângulo, né? Ó, vamos chamar ângulo, né? É a união de duas semirretas de mesma origem. Tá? Então, é uma maneira, isso vai definir um ângulo. Tá? Então, por isso que lá atrás a gente definiu semirreta. Tá? Então, a gente definiu. Então, ó, chamamos de ângulo, ok? A figura formada, tá? Por, estou colocando aqui, estou ajeitando aqui a folhinha que foi escaneada, semirretas com a mesma origem. Tá? Então, aqui ó, tem um desenho, tá vendo? Duas semirretas aqui, ó. Vou botar aqui, fazer o desenho, melhorar esse desenho que está torto, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, pessoal, é só fazer aqui no chat que eu respondo. Tá? Então, esses aqui, ó, tá vendo? Você vai ter. Quais serão os elementos dele? Vai ser o vértice. Esse aqui vai ser o vértice. O ponto A vai ser o vértice. E esse aqui vai ser o lado. E o outro lado. Tudo bem? Tranquilo. A isso a gente vai chamar de ângulo. Tá? Agora, olha o que a gente vai fazer. Bom, agora então eu vou definir para vocês o ângulo raso. Então, a gente vai pensar o quê? Você tem duas semirretas. Tá? Duas semirretas. Então, o ângulo raso vai ser aquele o quê? Que as semirretas estão sobre uma mesma reta suporte. Tá? Então, um ângulo é formado por duas, ó, deixa eu colocar aqui, ó, um ângulo. É importante fazer essas definições, tá, pessoal? Porque a gente está fazendo a construção axiomática. Tá? Eu não vou partir direto, dizer, vale 180 graus. Não, eu vou fazer aqui porque a gente vai construir isso, esses valores, via axiomas, que são bem similares aos axiomas de medição de segmento, tá? De
uma mesma reta é chamado, tá, de ângulo raso, ok? Então, ó, vejamos, ó. Então, quando tiver sobre uma mesma reta, as semi-retas, então você vai dizer que então se trata de um ângulo raso, tá? Tudo bem? Notação, vamos fixar a notação, qual a notação tradicional, letras gregas para ângulo, tá? A chapéu, quando fica subentendido, né? Então é o vértice A, é o ângulo cujo vértice é A, então o A chapéu representaria o ângulo, tá? Ou ainda, tendo como base o que CAB, né? É o ângulo em A entre C e B, né? Tendo como base esse desenho aqui, esse primeiro desenho. Tá vendo? Você tem um ponto C, ponto B, então é esse aqui, determinado por essas retas aqui. Tá? Tranquilo se olhar o chat? Ah, tudo bem, se conseguiu entrar agora, tudo bem. Tá? Depois do início você dá uma olhadinha no YouTube, aí você pega o iníciozinho. Tá? Então, pessoal, então, a gente já tem aqui duas definições, então vamos para a próxima página, para a gente ver onde vai ser levado. Ah, aqui eu faço o quê? Eu defino que vem a ser o instrumento, no caso aqui, o transferidor, né? Então, o transferidor, vamos ser o quê? Os ângulos são medidos em graus com auxílio de um transferidor. Mas que vem a ser um transferidor, nessa figura já nos auxilia. Deixa eu melhorar aqui essa escrita aqui. Quando eu escaneei meu papel, saiu meio claro. Então, ó, ângulos. E depois esse arquivo eu vou disponibilizar para vocês, depois vocês não vão conseguir ler. Então, são medidos em graus com o auxílio de um instrumento, que é o transferidor. Então, aqui, ó, tem um desenho, tá? Então, algumas observações aqui são importantes ser feitas. Então, a primeira aqui é a analogia que a gente pode fazer com medição de segmento. Então, a primeira observação vai fazer isso. Então, aqui, ó, observação 1. Analogamente ao que ocorre no caso, deixa eu melhorar aqui a escrita aqui, está muito apagadinho. Ocorre no caso de medição de segmento, o transferidor pode ser colocado em várias posições, né? Eu não tem nenhum transferidor aqui. Então, você pode fazer na régua, né? Na régua a gente podia fazer assim, assim, e vai ser sempre respeitado o que é a medida, o valor da medida do segmento, né? Então, a mesma coisa que acontece com o transferidor, tá? Outra, a gente pode, em vez de graus, outra observação que a gente pode utilizar, a gente pode usar radiano, o grado, tá? Utilizando grado. Outra unidade de medida para ângulo, tá? Uma vez fixada a unidade de medida, você trabalha com ela. Tá? Então, isso aí sem problemas nenhum. Tá? Então, como é que a gente vai introduzir, né, ângulos na nossa geometria? Tá? Eles vão ser apresentados através de axiomas. Então, tudo que isso aí que a gente fez, você vai perceber que vai ter uma analogia natural com medição de segmentos. Então, o que antes era régua, agora vai ser transferidor. Tá? Então, vocês tem que perceber essa analogia, tá? Esse paralelo, né? Medição de segmento e medição de ângulo. Tá? Então, até coloquei uma observação aqui. Os enunciados dos axiomas de medição de ângulo são semelhantes aos de
medição de segmento. Tudo bem? Tranquilos? Então, vejamos. Tá? Então, aqui, ó. Aqui a gente está falando justamente uma situação do ângulo alfa, vai estar entre 0 e 180 graus. Tá? Essa aqui, deixa eu melhorar essa escrita aqui, porque saiu apagado, SOR, vai estar contida no plano, é a semirreta, né? Então, vai fazer a associação aqui, ó. Aqui, ó, de 0 grau, 180 graus aqui. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Tá? Então, vejamos. Acho que essa página aqui está estranha, tá? Mas deixa eu ver aqui o que aconteceu. Acho que na hora que eu coloquei aqui, vamos ver. Pulei a página aqui. Ah, tá. Tá, deixa eu falar aqui com vocês. Lembra a numeração que aparecia lá em medição de segmentos? Deixa eu fazer um comentário aqui. Tá? Lembra da numeração que aparecia lá na medição de segmento, que era a aula 3? Vamos ver a aula 3 aqui. Então, você tinha o axioma aqui, ó. 3, 2, tá? Você tinha o axioma aqui, cadê o axioma? 3, 1, está aqui, não é isso? Tá? Cadê o outro? Vamos ver. Tinha o axioma 3, 3 aqui, tá? Então, no modo didático, para razões didáticas, a gente separou em 2 grupos, que são, quais são eles? Medição de segmento e medição de ângulo. Mas, se você olhar atentamente, todos, tanto os axiomas de medição de segmento como os axiomas de medição de ângulo, eles são axiomas de medição. É essa a razão pela qual a numeração que vai aparecer aqui, deixa eu ver, está deslocado aqui, é essa, tá? Deixa eu só acertar aqui. Então, ó, então aqui, vejamos. Aqui. Nossa, ficou muito apagado, né, pessoal? Tá muito apagado aqui. Tá? É o axioma 3, 4. Tá? Então, vejamos. Vamos colocar aqui, perdão. Deixa eu acertar aqui. Minha caneta não funciona. Essas são as coisas das aulas ao vivo, né? Axioma. O terceiro grupo, mas, professor, mas é medição de ângulo, não seria grupo 4? Mas isso aí está dentro da categoria de medição, axioma de medição. Então, vejamos, ó, o que diz esse axioma 3, 4? Então, ó, todo ângulo tem uma medida, tá, maior ou igual a zero. Ou seja, todo ângulo, a medida do ângulo sempre vai ser uma quantidade não negativa. Tá? E isso, ó, relembra muito a medição de segmento. A medida de um ângulo, aqui é zero, tá? É muito clarinho, né? É muito clarinho isso aqui. Peço desculpas aqui. A minha caneta travou também, ó. Ó. Se e somente se ele é constituído por duas semirretas coincidentes, tá?
Então, aqui é a situação. Então, vamos lá. Primeiro, todo ângulo é uma quantidade não negativa. Segundo, vai ser zero quando as retas forem coincidentes. Ok? Então, ó, vejamos a seguinte definição aqui. Ó. Então, ó, para facilitar, então, vejamos, para facilitar, dizemos que uma semi-reta divide um semiplano se ela estiver contida no semiplano. E sua origem, tá? Origem, eu estou indo mais devagarzinho justamente por causa dessa escrita, né, que está apagada. Ponto da reta que determina esse semiplano, que o determina esse semiplano. Então, vamos pensar aqui, ó. Deixa eu fazer um desenho. Esse desenho já está meio apagado aqui, mas eu vou refazer ele aqui só para ficar mais nítido. Tá? Aqui. E temos a semi-reta, que está aqui. Semi-reta que está aqui. Opa! Vamos melhorar aqui. Opa, consegui. Tá? É uma dificuldade, pessoal. Tá? Entendeu? Mas vamos colocar essas definições aqui. Então, é isso aqui, tá? Então, vejamos. Isso aqui é para facilitar, tá? Então, isso aqui vai estar vendo? Então, vai dividir o semiplano. Tudo bem? Uma definição que a gente vai precisar mais à frente, tá? Repara, lembra do axioma da régua infinita? A gente vai ter agora que vai ser similar, que vai ser o axioma 3, 5, tá? E ele vai dizer o seguinte: os números reais entre 0 e 180, ou de 0 a 2π, podem ser sempre colocados em uma correspondência biunívoca com a semi-reta de mesma origem que divide um dado semiplano, de modo que a diferença entre eles nos seja a medida do ângulo formado pelas semi-retas correspondentes. Então, pessoal, vamos lá. Então, eu não tenho nenhum transferidor aqui para me ajudar, senão fica mais fácil. Então, você tem o transferidor, né? Então, vamos pensar aqui, vou fazer aqui só para a gente poder visualizar aqui. E aí fica mais fácil. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, tá? O que antes a gente fazia com a régua, colocando uma correspondência aqui, agora a gente está fazendo com um transferidor. Tá vendo? Então, aqui, ó, eu tenho o transferidor aqui, tá? Então, eu tenho a representação de 0, que eu posso ser, aqui pode ser 0, e aqui 2π. Então, eu faço uma correspondência aqui, ó, tá vendo? Se você olhar bem, quando eu pegar aqui, é isso aqui que ele está dizendo, ó. Desculpa o meu desenho assim. É essa medida aqui. Tá vendo? Então, ó, vamos ler. Os números reais entre 0 e 180 ou de 0 a 2π podem ser sempre colocados em correspondência biunívoca com as semi-retas de mesma origem. Então, tá vendo? Aqui e aqui, ele está criando uma correspondência biunívoca, uma objeção, tá? Com as semi-retas de mesma origem que divide um dado semiplano. Tá vendo? Tem duas semi-retas aqui. Essa semi-reta, essa aqui e essa outra aqui. Tá certo? Devia ter feito cores diferentes. Que divide um dado semiplano, de modo que a diferença é essa aqui, ó. Essa diferença aqui dê a medida do segmento. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, tá?
seja a medida do ângulo formado pelas semirretas correspondentes. É a ideia do transferidor. Tá? Tudo bem? Então, esse aqui é o axioma 3,5. Tudo bem? Então, agora, ó, então aqui, agora a gente está na página certa. Então, você tem aqui a semirreta, então cada ângulo eu posso associar o quê? De 0 a 180 graus. E eu estou associando o quê? As semirretas que eu contém no plano. Esse alfa vai determinar essa semirreta. Tá? Então, tem uma coordenada seria uma identificação das semirretas com o ângulo. Tudo bem? Vocês estão compreendendo isso, pessoal? Tudo bem? Aqui, vou olhar aqui o chat aqui para ver se vocês estão conseguindo me acompanhar, pessoal. Tudo bem? Pessoal, vocês podem dar um minutinho, licença, rapidinho, tá? Enquanto isso, vocês me respondem a minha enquete. Me respondem a minha enquete. Vocês estão compreendendo o que eu estou fazendo, tá? Então, só um minutinho, pessoal. Tá? Eu já volto. Olá, pessoal, retornando. Tá? Era um assunto rapidinho, né? Me chamaram aqui, ali fora. Tá? Peço desculpas. Tá? Depois da aula online, né? Então, a gente está em casa e as pessoas chamam a gente e a gente vai atender, tá? Então, pessoal, desculpa, tá? Vamos retornar aqui. Então, vejamos, vou fazer assim, quando a gente está em casa, é inevitável, inevitável, tá? Bom, então vamos lá, vamos voltar aqui. Então, a gente tem aqui essa representação. Então, a gente fez uma identificação entre as semirretas que constituem, o que permite a construção do ângulo, né? Porque o ângulo vai ser o quê? A união de duas semirretas de mesma origem, tá? Então, aí o ângulo, você faz o quê? A identificação com os números, os valores entre 0 a 180 graus, ou entre 0 e 2π. Tá? Perfeito, pessoal? Então, agora vamos fazer tal correspondência. Tá? Então, observe a seguinte situação. Ó. Pelo axioma, né, você tem o seguinte, ó, 3,5. Se você tiver 125 menos 60, então aquela medida, a diferença vai ser o quê? É claro que você está identificando a semirreta OA com 125 e OB com 60. Então, você pegou o transferidor, colocou nessa posição assim. Bom, deu o quê? Deu 65. Independente de você pegar o transferidor e fizer assim, né? Rodar o transferidor, não importa qual a identificação que você fizer com a coordenada, né? Pegou o transferidor, que eu não tenho um transferidor aqui. Tá? Tá? E não importa a posição que você colocar, sempre essa diferença vai ser respeitada. Seja, por exemplo, 125 menos 60, vai dar 65. 180 menos 115, vai dar 65. 90 menos 25, vai dar 65. Então, a gente faz o quê? Então, é isso que esses axiomas estão dizendo. Então, você vai identificar as semirretas que constituem o ângulo com a coordenada, que é o valor, né? Que é o valor de entre 0 e 180. Tá? Então, como é que isso vai comparecer aqui? Isso vai comparecer na forma dessa definição aqui. Então, a medida do ângulo AOB, tá? Então, deixa eu colocar aqui a medida do ângulo AOB, ou seja, peguei o transferidor, ela vai ser dada por quem? Pela diferença, pelo modo da diferença. Mas isso aí, pessoal, o que isso aí lembra para a gente? A gente não fez uma coisa similar? Aqui, ó. Para medição de segmentos? Então, tudo bem. Diferentemente do que acontecia para a medição de segmento, a gente falava do segmento AB e, quando colocava a barra em cima, essa era a medida do segmento AB. Então, a primeira observação aqui, ó, que a gente vai fazer, a gente vai deixar
por enquanto, essas coisas, para medição de ângulo, caem por terra. Então, olha a observação que a gente está fazendo aqui. Indicaremos um ângulo e a sua medida pelo mesmo símbolo. Então, o ângulo e a medida pelo mesmo símbolo. Tudo bem? Tá? Outra. As semirretas, ó, tá vendo? As semirretas que formam um ângulo, tá? A razão sempre serão numeradas por 0 e 180. Então, ó, as semirretas que formam um ângulo raso serão sempre numeradas de 0 e 180. Sendo assim, as medidas de tais ângulos é sempre 180. Então, ó, vamos fazer um desenho aqui. Ou melhor, vou pegar o desenho que eu já tinha feito aqui. É esse aqui. Tá? Então, aqui, ó. Isso aqui vai ser sempre de 0. E aqui, ó, 180. Ou poderia pensar aqui no 0 aqui e 180. Tem transferidor que tem essa forma. Tranquilo, pessoal? Tá? É isso que essa observação está dizendo para a gente. Tá? Então, ó, vamos de novo. As semirretas que formam um ângulo raso serão sempre numeradas por 0 e 180, sendo assim, a medida de tais ângulos sempre será 180 graus. Tudo bem, pessoal? Tranquilo. Você lembra do terceiro axioma de medição de segmento? O próximo axioma vai ser similar a esse. Seria o análogo para medição de ângulo. Tá? Vocês estão reparando que esses axiomas que a gente está analisando aqui, eles são análogos aos de medição de segmento. Então, se uma semirreta SOC divide um ângulo AOB, então, ó, veja o desenho. Ó. Você tem aqui a semirreta. Você tem esse ângulo. Deixa eu ver aqui. Você tem esse ângulo aqui, AOB, que é representado ó, pela união dessas duas semirretas. Tá certo? Uma que contém B e outra que contém A. E agora você tem o quê? Você pode observar o seguinte. Se você pegar aqui AOC, essa medida aqui, ó, tá vendo? Mais a medida de COB. Ou seja, o todo vai ser a soma das partes. Então, ó, AOB é igual a AOC, o ângulo em O, tá? Sempre o ângulo em O, AOC mais COB. Tranquilo? Isso aqui é análogo àquele axioma de medição de segmentos que está aqui, ó, que é esse aqui, ó. Repara. Só que aqui a gente está trabalhando com segmento. Agora aqui a gente está trabalhando com o quê? Com ângulo. Tudo bem? Então, vamos a algumas definições, tá? Então, agora vocês podem então olhar de modo que você já deve conhecer, né? Dois ângulos são ditos suplementares se a soma de suas medidas for 180 graus, tá? O suplemento de um ângulo é o ângulo adjacente ao ângulo dado obtido pelo prolongamento de um de seus lados. Repara, então isso aqui já dá uma ideia de como você pode encontrar o suplemento. Então você tem um ângulo, você estica ele, né, um dos lados. Esse aqui, então, vai ser o suplemento, formando um ângulo raso. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Posso avançar aqui? Posso avançar? Tudo bem? Todo mundo está me escutando direitinho, pessoal? Tranquilos? Estou olhando aqui para o chat. Posso avançar, pessoal? Tranquilos? Tudo bem? Ah, então, tranquilo, tá bom. Tá? Então, vamos avançar aqui. Tá? Repara que são coisas que, se você olhar atentamente para esse axioma, já se você olhar, realmente, sim. Tá? Mas aí eles vão comparecer, essas informações precisam estar claras em nossa geometria. Tá?
Lembrando que a gente está trabalhando no plano, tá? No plano. Geometria euclidiana plana. Tudo bem? Então, vejamos. Vamos avançar aqui, ó. Então, vamos fazer mais uma... São mais definições, ó, e algumas observações. As observações são pertinentes, ó. Aqui é a do suplemento, do negócio do prolongamento. A observação é claro que um ângulo e seu suplemento são ângulos suplementares. Isso aí não tem sombra de dúvida. Se dois ângulos têm a mesma medida, então o mesmo ocorre com os seus suplementos. Tranquilo? Se dois ângulos têm a mesma medida, o mesmo ocorre com o seu suplemento. Tranquilo? Então, agora a gente vai falar dos chamados ângulos opostos pelo vértice. Tá? Então, vejamos. Ó. Vamos fazer uma motivação. Então, considere duas retas distintas que se interceptam formando 4 ângulos, como indicado na figura. Então, você tem aqui, ó, tem as duas retas, a interseção. A gente sabe que só existe um ponto, né? São duas retas distintas que se interceptam. Então, vai se interceptar em um único ponto. Tá? Então, tem esse ponto O aí. Então, isso aí vai de encontro que a gente fez lá nas aulas passadas. Tá? Vejamos. Então, ó, os ângulos que a gente está vendo aqui, AOB, que é justamente esse aqui. Deixa eu marcar aqui para vocês. Minha caneta aqui auxilia. Aqui, AOB e DOC. Esses aqui são os chamados ângulos que são opostos pelo vértice. E o mesmo ocorre para os ângulos, eu vou marcar aqui, ó, AOD, que é esse aqui, e esse aqui. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Tá. Vamos avançar? Então, isso aí já é tradicional. Essas definições que a gente está vendo aqui, elas vêm como para dar embasamento, né? Então, tem os axiomas, tem essas outras definições que vão embasar propriedades, teoremas que a gente vai trabalhar na sequência. Tá bom? Serão utilizados. Professor, Pode falar. Estou escutando. eu ouvi falar uma vez que a definição de ângulo é uma área, o ângulo é uma área. É verdade isso? Isso aí é um ponto de vista, né? Então, porque você está pensando em termos disso aqui, né? Isso aqui tem que ficar claro, né? Entendeu? Então, pensar em termos de área, seria pensar dessa forma. Então, seria um olhar sobre isso, esse formato aqui, ó. Então, você pode estar fazendo um pensamento, é isso aqui, é esse espaço, né? É isso que eu estou tentando fazer aqui com as mãos aqui. Mas, assim, a abordagem que a gente está em geometria euclidiana é mais fácil a gente pensar em termos de semi-retas, justamente pela construção axiomática dos axiomas, ao invés de você pensar em área, né? A área seria o espaço, né? Esse espaço entre, na verdade, seria essa região entre semi-retas de mesma origem. Em certo sentido, é para você não ter que falar de reta, você fala dessa forma. Tá? Mas isso é uma abordagem, e deve funcionar no contexto que a pessoa esteja querendo apresentar. Tá? Mas no contexto que a gente está apresentando aqui, no contexto da construção axiomática da geometria euclidiana, é melhor enxergar como uma união de duas semi-retas com o mesmo a origem, tá? Duas semi-retas de mesma origem, tá? Tranquilo? Tá? Mas são pontos de vista diferentes, tá? Tá? Então, depois eu faço um comentário final aqui, e em geometria euclidiana é como se você estivesse aprendendo as regras do jogo, tá? É como se fosse um jogo, e você tinha que aprender as regras desse jogo. Até o próprio João Lucas faz esse comentário ao final do primeiro capítulo. Então, você tem que saber as regras do jogo. E quando você sabe as regras do jogo, você consegue jogar.
tá? Só que você não pode mudar a regra, tá? Então, nesse contexto que a gente está trabalhando, a gente tem essas regras de jogo que estão fixadas dessa forma, tá bom? Vejamos aqui, vamos avançar aqui. Podemos avançar, pessoal? Deixa eu ver. Sim, podemos. Então, aqui fizemos algumas definições e a gente quer provar teoremas. Desculpa. Pode falar? Pode falar. Você falou que o ângulo é a união entre duas semi-retas de mesma origem. Pode ser definido assim. Você poderia falar, por exemplo, o ângulo é a união de dois segmentos de reta de mesma origem, de vértice comum. Isso aí é porque semi-reta é mais, eu acho que é mais geral. Ah, você está pensando dessa forma, a representação assim. Pega um segmento aqui, pega um outro aqui, entendeu? Mas por que não semi-reta, né? Porque você está identificando com um valor, né? Então, se você pensar assim, ó, deixa eu só fazer um desenho aqui para ilustrar. Então, você está pensando nesse valor aqui. Mas não representa o comprimento desse arco. Não é o comprimento desse arco a identificação. Então, se eu pegar essa circunferência, desculpa, deu errado aqui. Ou essa circunferência aqui, que eu vou tentar fazer mesmo aqui, essa e essa, a medida do ângulo não muda. Pode mudar a medida do comprimento desse arco. Não estou dizendo, ó, repara, não estou dizendo que o comprimento do arco é o ângulo. Estou dizendo que é o ângulo. Então, se aqui fosse 30 graus, se aqui, ó, se isso aqui fosse 30 graus, independente do ponto que eu colocasse aqui, ó, esse aqui também seria 30 graus, esse aqui também seria 30 graus. É isso que está fazendo menção. Por isso que a ideia de semi-reta, né? Se você pensar em segmento, ia parar em determinado momento. Tá? Então, eu acredito que seja essa a razão de falar em termos de semi-retas. Porque aí fica mais fácil você pensar isso. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Aqui. Aí você pensa semi-reta aqui, aí não vai ter esse problema. Porque a semi-reta vai crescer indefinidamente em termos de uma única direção. Então, é isso aí. Mas fica identificada a medida do ângulo. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Podemos avançar, pessoal? Podemos avançar? Deixa eu ver se a gente consegue falar mais alguma coisinha aqui. Temos uma proposição, chegamos à nossa primeira proposição, entendeu? A gente fez os axiomas, fizemos definições, mas a gente não tinha provado uma coisa importantíssima. Qual é a coisa importantíssima? Ó, aqui, ó, tá vendo? Eu defini os ângulos opostos para o vértice, ó, AOB e DOC são ângulos opostos para o vértice. Mas cabe uma demonstração que a medida desses ângulos que são opostos pelo vértice, a medida desse ângulo oposto pelo vértice são iguais. E é isso que a gente vai demonstrar agora. É um resultado. Não é simplesmente, não é uma coisa imediata. Então, ó, os ângulos opostos pelo vértice têm mesma medida, tá? Tem a mesma medida. Então, vejamos aqui, ó. Tem a mesma medida, tá? Então, qual é a nossa hipótese? A gente tem, vamos pegar aqui, AOB, DOC, ângulos opostos pelo vértice. Quero provar o quê? Que a medida do ângulo OB é igual à medida do DOC. Qual a ideia que eu vou usar? A ideia de suplemento. Então, vejamos. Ó. Suponha que o ângulo AOB e DOC são ângulos opostos pelo vértice. Então, pelo axioma 3,6, que fala do ângulo raso, então você tem o ângulo AOB, ângulo AOD. É só você visualizar esse desenho aqui. Tá vendo? AOB e DOA. Tá vendo? DOA. Então, esse azul com esse amarelo. Tá? Então, dá 180. E da mesma forma, DOC e AOD
que é igual à medida do ângulo OC. Ó, deixa eu só avançar, voltar aqui, cadê? Tá vendo? Ó? DOC e DOA, tá vendo? É esse, vou marcar aqui, com a minha caneta aqui, aqui, esse com esse, tá vendo? A soma não vai dar 180? É isso que está comparecendo aqui, ó. DOC, AOD. DOC, AOD. É 1 e 2, forma 180 graus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a diferença de um para o outro. Simplesmente fazer uma continha aqui, ó. E o que vai acontecer quando eu faço essa continha? Esse cara corta com esse. Esse vai cortar com esse. Então, essa diferença aqui e essa ó, é igual a zero. Da onde a gente vai concluir que os ângulos são opostos pelo vértice. Tá? Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Tá? Vamos chamar de um ângulo. Lembra que a gente definiu o ângulo raso. Antes mesmo de a gente ter a ideia que o ângulo raso faz 180 graus, que é o que? A união de duas semirretas sobre uma mesma reta. Tá? Mas com o pensamento em termos de graus, o radiano sobre 2, você pode definir o ângulo reto, como um ângulo que contém 90 graus, pessoal. Tudo bem? Então, tranquilo? É claro que o suplemento de um ângulo reto também é um ângulo reto. Tem que dar 180 graus, então a soma vai dar 180 graus, então isso já é imediato. Tranquilo, pessoal? Tá? Quando duas retas se interceptam em um quadro, quando duas retas se interceptam, se um dos quatro ângulos for reto, então os outros quatro também tem que ser. Então você tem duas retas. Elas se interceptam. Se um deles for reto, então todos são retos. Também é uma informação direta vindo para a ideia de suplemento. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Então, vamos dizer que... fazer mais uma definição aqui importante. Tá? E vamos falar de perpendicular. Então, dizemos que a reta M é perpendicular à reta N se o ângulo formado por elas for 90 graus. Tá? Resultado. Primeiro teorema. Por qualquer ponto de uma reta, passa uma única, existe uma única reta que é perpendicular a essa, passando por esse ponto. Tranquilo, pessoal? Tá? É uma propriedade importante. Tá? É uma propriedade importante. É natural a gente achar que isso é imediato. Tá? A gente olha, faz um desenho, a gente aceita isso. Tá? Mas tem uma demonstração. Tem uma demonstração que se baseia nessa construção que a gente fez aqui. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Tá? Então, esse teorema aqui que eu fiz, a gente fez aqui, deixa eu só marcar ele aqui, marcar ele de vermelho, aqui. Tá? Esse teorema eu vou deixar ele para fazer na próxima aula. Tá bom, pessoal? Tá? Então, eu vou fechar essa gravação aqui, mas fique na sala que a gente conversa mais um pouquinho. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima, tá? E a gente começa a próxima aula demonstrando esse teorema, tá? Então, até a próxima. Deixa eu fechar aqui a gravação.